Olá, muito bom dia. Hoje é o dia 91 de 276 do projeto Gestar o Cristo em Si. E hoje é dia 23 de junho e a reflexão de hoje fala aqui um pouquinho sobre as primeiras contrações de Isabel, né? Ai, que momento esperado. E claro que devido à idade avançada de Isabel, o clima de alguma forma ficou tenso, né, na casa, porque ninguém temia o parto e o nascimento, mas o fato de Isabel estar realmente mais debilitada, né, de não estar no seu auge da jovialidade, e isso a gente sabe que é uma preocupação quando se trata de uma gestação. E o remédio para isso, né, a atenção que eles colocam para com Isabel é uma corrente de oração para que tudo corresse bem, né? Ontem a gente já falava sobre orar para quem, né? Se preocupar com quem, dedicar a nossa atenção, o nosso amor a quem. A nossa vida realmente, né, ganha sentido quando a gente emprega esse amor não só para nós mesmos, né, mas para com o outro. É onde a nossa vida ganha sentido, né, também. Mas hoje, falando sobre isso, e na verdade a minha reflexão maior também não foi originada na reflexão aqui dos 9 meses com Maria, mas muitas vezes eu ouvi falar sobre o jejum de Daniel, né? E algumas vezes, inclusive, nos grupos de oração que eu já participei, as pessoas falavam muito, né, da história e eu nunca tinha aberto na Bíblia e lido o capítulo de Daniel. E eu fiz essa leitura hoje de manhã, pensando muito nessa questão do alimento e de como eu passei uma semana muito que eu tive, assim, muitos desejos, né, coisas de mulher, na TPM, aquela coisa de vontade de comer doce, dificuldade de seguir uma rotina, né, as coisas aqui em casa saíram um pouco, do habitual e a minha rotina que eu já sei que é importante para mim, desandou um pouco. E aí eu fui fazer essa leitura com a intenção de me alimentar na palavra e lembrei, né, dessa leitura de Daniel. E aí eu fui lá ler e foi uma bela de um aprendizado mesmo, né. Primeiro, os fatores, assim, que me chamaram a atenção é que o rei da época, ele tinha um grupo de pessoas, né, nas quais ele confiava, e eram feiticeiros, sábios, né, pessoas que tinham um certo conhecimento, e dentre a seleção de pessoas estava Daniel e mais 3 que não eram pessoas experientes em nenhum assunto específico, mas eram pessoas que tinham uma tendência ah, tinham um aprendizado, né? Uma tendência de aprender muito fácil, e o rei orientou que uma certa pessoa fosse e treinasse eles para serem conselheiros do rei, né? E o fator que mais chama a atenção dentre essas pessoas, em especial em Daniel, é um desapego com relação à fartura, né, da mesa do rei. Ele diz assim, né, o jejum de Daniel consiste em: faça 10 dias comendo somente legumes e tomando água. E aí a gente compara entre os outros grupos, né, que são aliados ao rei, se quem tem mais disposição, mais condições de aprendizado são esses que estão comendo legumes e tomando água, ou se são aqueles que estão se fartando nas delícias da mesa do rei, né? E o cara que estava treinando eles falou: beleza, eu vou te poupar, né, eu vou seguir o seu conselho e vamos fazer esses 10 dias de treinamento. E realmente
a partir da alimentação, eles concluíram que era muito mais bem disposto, muito mais saudável, né? Aqueles que se desprendiam das gostosuras da mesa do rei. Eu acho que esse é um treino que, pra gente hoje em dia, é muito interessante porque a gente vive, né, uma geração de fartura, de acesso a todo que tipo de alimento, e de fato nós não temos nos alimentado das coisas mais adequadas. Embora eu ache que hoje as pessoas já têm uma preocupação maior, uma consciência maior daquilo que elas consomem, quando a gente fala sobre hábito, é muito diferente, né? Eu sempre prezei, inclusive, muito pelo equilíbrio de não bitolar numa dieta, mas de poder comer um pouco de tudo, mas ao mesmo tempo ainda me pego muito nesses nesses boicotes que a gente arranja pra gente mesmo, né? Que nessa abertura para o equilíbrio e acesso a tudo, obviamente a gente vai dando preferência, né, para comer, inclusive, coisas que não necessariamente nos fazem bem, né? Então eu tenho buscado fazer esse exercício, foi muito legal acessar esse capítulo, né, que fala sobre esses detalhes do alimento, né, e da gente se voltar para aquilo que é mais natural. E não somente isso, né? Como isso tem uma relação com você realmente não descontar, né? As suas emoções ou o sentido da sua vida para somente se deleitar nas gostosuras, né? Essa postura de Daniel e dos outros parceiros dele também tem muita relação com estar conectado com aquilo que é essencial, buscar o alimento verdadeiro, né, que está em Cristo. E dentre aquilo que a gente pode considerar enquanto sabedoria de Daniel, uma das coisas que se diz é que ele tinha uma sensibilidade para interpretar sonhos e para receber, né, mensagens de Deus. E inclusive tem muitos pedacinhos aqui que dizem sobre os sonhos, né, que chegam, as mensagens que chegam para ele através dos sonhos. E isso é bem interessante porque nós no mundo moderno, né, muitas vezes a gente deixa de escutar intuição, sonhos, pressentimentos, né? E eu sempre tendo em vista, inclusive me aproximar daquilo, né, que a ciência preza, daquilo que é passível de estudo, muitas vezes me senti afastada desse tipo de percepção, né? E como é importante, ao longo desse desenvolvimento espiritual, nós inclusive despertarmos, né, para esse olhar. E em especial, eu queria dizer aqui, né, eu faço super questão de conversar com vocês sobre esse processo ser passível, né, de aprendizado para qualquer pessoa, né? Porque inclusive Deus fala não do aprendizado em si, mas da sabedoria, né? Daniel era um cara muito sábio, por quê? Porque ele aplicava, ele traduzia, né, tudo isso que ele aprendia em ação, em algum ensinamento prático de rotina, né, que é isso que a gente estava dizendo aqui. Como assimilar todas essas coisas que a gente vem aprendendo em algo prático, algo que seja passível de ver resultado, né? Não necessariamente relacionado com aprendizado em si, porque todos nós aqui estamos assimilando e fazendo essas reflexões, mas com certeza o reflexo disso na vida de cada um é muito diferente, né, de uma pessoa para outra. Então a gente não pode se pautar nesse aspecto inteligível. A gente precisa se pautar na condição de aplicabilidades diferentes mesmo, de uma mesma coisa, né? De acordo com aquilo que faz sentido para mim
e que não tem o objetivo de, como uma dieta, de repente, eu perder X quilos, mas que para mim faça sentido virar um lifestyle diferente, porque só assim isso tem impacto realmente na nossa vida. E quando a gente fala da vida espiritual, é muito interessante, porque como exemplo, eu sempre tive acesso a esse tipo de aprendizado com pessoas que eu sempre olhei e falei assim: caramba, tipo, a pessoa sabe muito, ela estudou, ela se dedicou para isso. E a experiência que eu tenho tido é de a gente não precisa saber muito, né? A gente precisa ter o coração desperto para aprender, né, todas essas coisas e para realmente ter acesso íntimo a Deus, porque Ele não quer que a gente saiba muito e aplique pouco, por exemplo, né? Eu acho que à medida que nós aprendemos, interiorizamos e podemos expressar sobre tudo isso, é quando Deus também entende que somos filhos amados, somos servos bons e fiéis, né? E assumimos, né, esse papel de filhos, assumimos que Ele tem um plano para nós e que não necessariamente esse plano tá totalmente de acordo com aquilo que eu desejo para mim mesmo, então a gente tem que ter abertura para trabalhar com isso, né? E aprender sempre, mas no bom sentido da coisa, não no sentido mental. E eu me coloco numa posição de falar aqui com vocês, inclusive, ajudando cada um a conduzir o seu processo, justamente porque para mim foi um despertar muito interessante. Mas diferente de qualquer outro tipo de coisa que a gente possa, né, incluir enquanto recurso disso, não sou um sacerdote, não tenho conhecimento da Bíblia, né? Não tenho, tenho interesse em aprender, mas eu não estaria numa posição de ensinar ninguém sobre isso, né? Eu tô aqui partilhando da minha experiência e eu acredito que cada um de vocês, de alguma forma, possa oportunizar, né, compartilhar dessa experiência com mais pessoas e fazer esse tipo de convite para que as pessoas acompanhem o seu próprio caminho, né, junto com você, porque realmente é algo que não tem segredo, não tem um passo a passo determinado, né? Isso é totalmente ação do Espírito Santo nos nossos corações. Então, deixe influir esse processo em vocês e compreendam que todos nós somos muito capazes de conduzirmos os nossos próprios processos. Então, tenham essa curiosidade, né? E não atribuam esse processo àquilo que eu conduzo com vocês, mas deixem isso fluir de uma forma bem espontânea. Eu tenho certeza que o processo de vocês pode vir a ser muito mais maravilhoso do que só aquilo que nós temos exercitado aqui entre nós. Tudo bem? Façam todos um ótimo dia, recebam com muito carinho e com muito amor essa mensagem. Até amanhã. Um grande beijo, Simone.